Segundo a ONU, 70% da população mundial viverá em áreas urbanas. Isso implicará em grandes mudanças nas atuais relações sociais. É na cidade que as relações e os conflitos se intensificam. Esse cenário de crise nos provoca a pensar em modelos de desenvolvimento mais sustentáveis. Este vídeo é um debate sobre economia criativa e uma abordagem interdisciplinar para a gestão ambiental e a promoção do desenvolvimento sustentável para a cidade de Belém. Bem, quando a gente pensa em cidade criativa, eu acho que é necessário a gente pegar o significado das palavras. Então, vou pensar em economia, desenvolvimento. Desenvolvimento a partir de um tripé: economia, né? O lado financeiro dos empreendimentos, ser humano e meio ambiente, seja ele natural ou construído. Mas também tem a questão da criatividade, né? Que parte do intelecto, do capital intelectual. Então, acho que juntando, fazendo a fusão dessas duas palavras, a gente passa a ter um conceito, né? Que hoje é bastante divulgado, mas ao mesmo tempo bastante plural. Porque economia criativa, alguns dirão que diz respeito apenas à cultura, outros dirão que diz respeito à questão da tecnologia, mas eu acho que o ponto central aí é a temática do capital intelectual, da criatividade. O sistema capitalista, de forma geral, ou a economia de mercado, ela é vista, segundo alguns autores, sobretudo Schumpeter, como uma economia evolucionária. Então, nesses termos, é de vital importância, dentro da ótica de mercado / capitalista, você compreender o papel da inovação. Dentro do desenvolvimento econômico, social, ambiental da Amazônia, sempre nos foi impostos várias regras, vários conceitos, vários tipos de condutas. E cabe a nós, amazônidas, pensar de forma diferente, de olhar para esses recursos naturais como uma oportunidade de negócio. E assim, a economia criativa ela vem tomando uma proporção que a gente precisa ter cuidado para que ela não vire um sistema industrial, né? Para que ela não se torne o que a gente vem lutando para que não seja o viável, né? Que é essa industrialização de massa, que é a questão até mesmo escravocrata dentro das indústrias, dentro das empresas. A gente trabalha a economia criativa, ela tem uma pegada de respeito à diversidade, de respeito às artes, de respeito à cultura e de dinamizar tudo isso, toda essa arte, toda essa cultura, de uma maneira onde as pessoas possam consumir. Ter oportunidade na cidade é criar alternativas para inserção no mercado e geração de renda. E um desses mercados é a economia criativa. Podemos associar a economia criativa com a área da cultura, como música, gastronomia, cinema, teatro, arte e artesanato, por exemplo. Se existe algo de suma importância nos tempos atuais, ainda mais no momento econômico atual brasileiro, esse algo a mais é a criatividade. E quando você consegue fazer a junção da criatividade com a inovação, você produz algo que vai se tornar uma contribuição indelével e acima dos tempos para tudo e para todos. O foco da economia criativa, ela não é o que você consegue ter em termos somente de recursos monetários, de recursos de capital, de grana, mas o que você consegue transformar e fazer a partir do teu empreendimento. Por isso que a economia, quando se fala de economia criativa, a gente vem muito para as pautas dos próprios movimentos sociais, porque dentro das pautas dos movimentos sociais, a gente está lutando em ser o que nós somos, em fazer o que a gente quer, em atuar no que a gente gosta, e não nesse modelo onde você nasce e aí você tem que somente estudar e trabalhar no que for para pagar conta. A gente tem um modelo de humanização dos processos, de usar a tua criatividade para criar o que você conhece, o que é do seu instinto, o que está dentro do teu coração,
produzir aquilo e viver daquilo, né? Atuar com o que você faz. Sou assistente social, né, de formação, já me formei há muitos anos, em 95. E desenvolvi um trabalho na área por 11 anos. Só que aí, por motivos pessoais, eu desisti, né? Eu já tinha a atividade do artesanato como um hobby na minha vida, sempre fiz paralelo. E quando foi um determinado momento, eu percebi que eu estava fazendo salários iguais ao que eu tinha como assistente social. Logo em seguida, com 6 meses que eu estava aqui dentro, veio um projeto da Fundação Nacional de Arte para Belém, junto com a UF, desenvolveram aqui um projeto chamado Territórios da Arte. E aí eu fui para Rio de Janeiro, já ainda muito insegura, por sinal, ministrar um curso, uma oficina de biojoias, né? E à medida que você vai conhecendo esse universo, você vai percebendo que ele é infinito, que a tua busca ela não termina nunca e que a vontade que você tem de ir aprofundando e mergulhando mais ainda a fundo nisso aí. Eu sou a terceira geração do fundador da olaria, que aconteceu na virada do século XX, em 1903 aproximadamente, né? E quem foi que fundou foi um espanhol, por isso o nome da olaria, Olaria do Espanhol, né? Devido a que o meu avô realmente era espanhol, mas veio com essa missão de empreender aqui no Brasil. Já era um trabalho que era feito pela família dele, tanto ele quanto o pai dele já faziam esse tipo de cerâmica que até hoje a gente trabalha, que é a cerâmica utilitária. Então, quando ele chegou aqui, ele trouxe a inovação do torno e do forno, que até então não existia algumas olarias aqui, mas eles trabalhavam como os índios fabricam as peças, né, no rolinho, e a queima era feita na fogueira. E quando ele chegou aqui, como já era uma técnica muito conhecida na Europa, ele pegou e implantou torno e forno. O torno fez com que houvesse velocidade, uniformidade nas peças, né? E o forno foi que deu uma situação melhor para queimar em quantidades grandes com menos perdas. A inovação surge no momento que você consegue combinar meios de produção, fatores produtivos e um elemento essencial que vai produzir a inovação no âmbito do mercado, que é o quê? A criatividade. Então, a junção desses elementos constitui o que a gente consegue vislumbrar como inovação. E a inovação ela é importante porque ela produz um elemento, uma categoria essencial do ponto de vista do mercado, que é o quê? Que a gente chama de destruição criadora. Ela altera a ordem das coisas, daqueles produtos, mercadorias, e introduz uma nova dinâmica. Ela, na verdade, quebra paradigmas, porque ao tornar obsoleto aquela tecnologia, ela introduz um novo conceito. E daí nós podemos fazer um link com a economia criativa. Criatividade é a qualidade que a pessoa tem em criar algo novo, ou a qualidade de quem tem uma ideia original. A economia criativa, ela é tudo aquilo que envolve uma questão de que vem desde a raiz, né? Que vem desde a cultura. Tudo que a gente começa a pensar de fazer economia com essa criatividade das pessoas, com essa humanidade, né? A gente já fala de economia porque a gente já submete que a gente vai colocar esse produto para venda, né? Esse produto para que as pessoas tenham conhecimento e para que as pessoas possam adquirir eles. Hoje, como a gente tem as redes sociais a nosso favor, né? Então isso já facilita mais um pouquinho, né? Então, a todo momento que a gente faz uma peça nova, ou cria uma peça nova e coloca, de repente muita gente já está sabendo. E não demora muito, já tem gente chegando aqui atrás dessas peças, né? Então hoje eu diria que ficou até mais fácil de empreender por conta das redes sociais. Com isso a gente consegue manter, eu pelo menos aqui, 7 funcionários o ano inteiro.
o que dentro de uma olaria hoje está difícil, né? Mas a gente consegue manter 7 funcionários trabalhando o ano inteiro, de janeiro a janeiro, e produzindo algo em torno de 60 mil peças por ano. Bom, no contexto, né, amazônico, né, a biodiversidade demonstra várias oportunidades para empreender, né? Mas para empreender existe conhecimento de causa, conhecimento da região de perto e esse estalo, né? A estalo do empreendedorismo, de enxergar as coisas diferentes, de pensar de uma forma diferente. À medida que você estuda, pesquisa e melhora o teu produto, não tem como, é uma coisa natural até. O empreendedorismo, ele vem junto com isso, entendeu? Então, assim, a gente está se preparando para isso, para daqui a pouquinho estar empreendendo e mandando produto para fora. Já mando para estados, né, para outros estados, Rio, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, mas a gente está vislumbrando um outro mercado. E se você não tiver essa visão do empreendedorismo como um negócio que realmente vai te impulsionar e ir mais longe, você não sai do lugar. Então, por isso que a economia criativa ela vem sendo pautada dentro dos movimentos sociais, dentro das artes, dentro da música, dentro da cultura como um todo, porque é o processo que a gente liga todo esse aparato de conhecimento cultural com essa produção mesmo criativa. O fato é que tanto a economia da inovação como a economia criativa e, acima de tudo, o empreendedorismo, eles podem ser tratados como uma espécie de sinônimo, porque o objetivo, no final dessas ações, é justamente propor um ponto de ruptura dessa economia de mercado e introduzir um produto, uma mercadoria, uma forma de pensar, uma gestão diferenciada e nova no âmbito do mercado. O empreendedorismo na economia criativa estimula a geração de renda, cria emprego, promove a identidade e a diversidade cultural, além do desenvolvimento humano. A economia criativa é basicamente bens e serviços intangíveis que geram valor. Isso movimenta as pessoas, as famílias, as comunidades, gera renda, faz a economia girar e também desenvolve o local. Então, vou para Belém e me deparo com o mercado da economia criativa crescendo, as pessoas começando a olhar isso com bons olhos e abrindo espaços para a gente. E aí eu comecei a vislumbrar um mundo assim, eu digo, bom, agora acho que a coisa vai acontecer. E ano passado, só para vocês terem uma ideia, em 2019, eu consegui fazer, acho que o ano todo não tinha um mês ou uma semana que não tinha uma feira ou um evento. Você tem toda semana em Belém uma feira onde está te proporcionando isso. Então, a economia criativa ela veio para mudar um cenário que a gente percebe, por exemplo, tem muita gente ainda fora do mercado formal, né? Embora exista o MEI, né, o Sebrae dando apoio e tudo, mas ainda tem muita gente que ainda não está nesse nível. E a economia criativa, por mais que ela não te dê todos esses aparatos para que você se formalize, mas ela te abre os olhos, te abre as portas para que você comece a ver a necessidade de fazer isso. Belém do Pará é famosa pela sua cultura e a gente tem como exemplo a arte marajoara, lá de Coraci. A arte marajoara é a expressão mais tradicional dos povos originários da Amazônia. Cada artesão opta em empreender e assim eles desenvolvem suas criações e a partir do uso sustentável e consciente dos recursos naturais, eles movimentam e fomentam a economia do local. Nesse momento, eu estou sendo diretora de Economia Criativa na Secretaria de Cultura e o que me leva a planejar as atividades da Secretaria para fomento da economia criativa são oportunidades a garantir infraestrutura para que empreendimentos criativos possam expor seus produtos para venda. Então é a produção de feiras criativas. Essas feiras criativas, o conceito de feiras criativas, são feiras onde tenha música, dança, cinema, produtos e produtos feitos de matéria-prima amazônica. A gente está em Belém, a gente está numa capital da Amazônia, então nós temos recursos sustentáveis e recursos, assim, matérias-primas onde a gente precisa cuidar, né? Então
São feiras onde a gente une todo esse potencial criativo da cidade. É fundamental nós linkarmos economia criativa a uma ideia de cidade criativa. E aí, neste ponto, que seria mais o meu objeto de estudo, seria necessário também vincular. E tendo como vínculo central a ideia de cultura, de criatividade na cidade. Mas para que a cidade ela tenha um incentivo, um fomento à cultura, seja criativa, é necessário que o Estado ele proporcione, garanta espaços na cidade, espaços que garantam pluralidade, espaços que garantam essa convivência harmônica, mas que sejam locos aonde a criatividade e a cultura sejam possíveis, sem nenhum freio. Então, dentro do contexto amazônico, cabe a nós, amazônicos, ter esse estalo e pensar de forma diferente a criar oportunidade dentro da Amazônia. Não esperar que venha de fora, que venha de ideias de fora, as iniciativas de fora. É essencial para o mundo a superação do paradigma antropocêntrico. O homem não é centro do todo. Lembrar que a natureza não tem a capacidade de se renovar infinitamente. A gestão ambiental tem o objetivo de organizar as atividades humanas para minimizar os impactos sobre o meio ambiente e que isso garanta a sustentabilidade e o bem-estar da sociedade. Eu acho que a questão da economia criativa tem várias vertentes, né? Por exemplo, na valorização dos espaços, nós temos alguns exemplos aqui mesmo na região metropolitana de Belém, como o caso do Parque Seringal em Ananindeua. Acredito que ali era um espaço bastante degradado, onde possuía mais de 100 exemplares de seringueira. E ali teve-se uma ideia de, na verdade, fazer um manejo daquele espaço, de valorização daquela área, não só de recuperação do espaço urbano, mas também de valorização da cultura e da história do Estado. Ele passou a ser um espaço bastante frequentado, né, pela população do bairro, trouxe, né, outras pequenas economias, né, para aquela região, pessoas que frequentam aquele lugar, então precisavam consumir. Então foi bastante interessante assim, a transformação do espaço que nós conseguimos fazer. A gente precisa aproveitar esse potencial que nós temos aqui de biodiversidade e empreender. Usar de estratégias de empreendedorismo, utilizar de conhecimento de mercado e do conhecimento específico da nossa região, em termos de cultura, em termos do ambiente, e tentar valorizar a mão de obra local e capacitá-los, né? Então, o empreendedorismo que vem como uma oportunidade na Amazônia é um empreendedorismo que vem ser de impacto, que considera o aspecto ambiental e o aspecto social e não abra mão do econômico, que é assim que se possa gerar vários negócios, vários empregos e gerar riqueza dentro da região amazônica. Bom, a discussão sobre gestão ambiental no estado do Pará, ela tem uma determinada complexidade, né, ao levar em consideração a extensão territorial do estado, né, com dimensões gigantescas, continentais, a grande quantidade de recursos naturais, né, e a exploração desses recursos naturais de maneiras inadequadas. Gestão ambiental, ela não é feita de maneira isolada, então, primeiramente, você tem que ter uma integração dos órgãos e instituições que têm o dever de gerir, né, o território, as questões ambientais, né, no estado do Pará, e aí você tem inúmeras, né, instituições e órgãos, e bem como, né, inserir a sociedade, né, dentro desse campo de gestão, como protagonista desse processo. Então, quando você tem, né, essa união dos órgãos, das instituições que têm o dever, né, de gerir os recursos naturais no estado do Pará, com
a sociedade, seja ela organizada ou de maneira geral, que tenha responsabilidade também pelo meio ambiente, você começa a iniciar, né, os primeiros passos da gestão ambiental. E aí cabe ao município, cabe ao Estado, pensando numa visão ampla, fomentar espaços na cidade que garantam, repito, pluralidade, para que essas manifestações de cultura sejam possíveis. Onde a ideia é justamente nós valorizarmos pequenos negócios sustentáveis na Amazônia, né? Ou seja, nós quebrarmos um pouco esse paradigma do desenvolvimento da Amazônia ser pautado apenas por grandes projetos. Então a gestão, ela é essa integração interinstitucional e social, né, que busca constituir mecanismos e instrumentos que vão melhor gerenciar o meio ambiente, garantindo a compatibilização, né, do uso dos recursos naturais para fins econômicos, né, de subsistência, com a sustentabilidade, que é o que nós estamos também discutindo aqui nesse diálogo. Então, a sustentabilidade ela é um processo, né, resultante da gestão ambiental. Então, quando você fala em sustentabilidade, é exatamente essa relação, compatibilização entre economia, social e ambiental. A economia criativa, como vetor do desenvolvimento, ela promove a inclusão produtiva da população. Isso atinge as camadas mais vulneráveis. As pessoas, quando se organizam em grupos criativos, em feiras, por exemplo, elas formam rede, elas formam cadeia de produção, uso, circulação, trocas de experiência e cooperação. E isso cria uma sinergia para um ambiente favorável ao desenvolvimento sustentável e local. Depois de algumas poucas décadas, o bairro se tornou um polo produtivo de cerâmica. A partir do momento em que eles vinham, aprendiam o trabalho aqui e iam fazer as suas pequenas olarias em suas casas. E aí iam trabalhar com suas famílias, eles trabalhavam até 4 horas da tarde aqui, e a partir das 4 da tarde eles iam trabalhar o restante do dia, que ainda restava, né, com suas famílias, até o momento em que eles já tinham condições, já tinham clientes para trabalhar o dia todo, e aí se desligavam. Então era necessário que novas pessoas viessem para trabalhar. Então não adianta eu tentar construir ou reconfigurar uma cidade tornando-a cheia de guetos. Aí eu torno uma cidade com uma série de problemas sociais, isso não é adequado, né? Esse ano a gente vai completar 117 anos. Então, se até aqui deu tudo legal, tudo certo, né? Claro que teve muitos altos e baixos pelo meio do caminho, mas todos foram superados, né? Agora, hoje a gente acha que com a situação do jeito que está, que a gente pode dizer controlada e contornada, né? Então a gente acredita que a situação só tende a melhorar. Eu fico muito feliz porque o que a gente tem visto de iniciativas privadas e pessoas que simplesmente querem ver que a nossa cultura é muito rica. Então, assim, de alguma maneira a gente precisa mostrar isso para o mundo, não é só para o paraense, né? Então, tem a própria Secretaria do Estado que faz umas feiras que levam daqui profissionais para outros estados, já pessoas que já estão no mercado há mais tempo, né, que tem produto bem elaborado, vai para fora do estado fazer feira. Então, assim, não tem fim, é outro comércio que a gente percebe que só está crescendo mesmo. E eu fico muito feliz porque estou no meio dele aí, junto com eles, evoluindo. Então a economia criativa ela é um mundo de situações onde a gente se coloca desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente produz e o que esse produto vai fazer na vida das pessoas. Eu acredito que nós não temos ainda talvez a dimensão, a sociedade amazônica não tem a dimensão da transformação que é possível fazer a partir da valorização desses pequenos negócios, de valorização da cultura, de valorização dos espaços, de valorização do território. Então, se nós pudermos também aproveitar essa cultura já existente na região para desenvolver outras alternativas econômicas, como o turismo, desenvolvimento do artesanato, desenvolvimento do turismo de base comunitária, o desenvolvimento de produtos associados ao cacau, como chocolate, licor, entre outros, geleias,
a gente teria, por exemplo, condições de levar outras alternativas econômicas que não somente a lógica da commodity. Então, assim, eu estou usando um colar que eu sei de onde está saindo, eu sei da cultura que está saindo, e eu valorizando esse enraizamento amazônico. Então, assim, a economia criativa ela é isso, simplesmente você ter algo e saber de onde esse algo está vindo. Então, a gente acredita no potencial de transformação das pessoas, tendo essa sensibilidade com esses produtos criativos. A parte representa aqui a vida, né? A gente daqui, que a gente sai daqui, a gente tira daqui para tudo, né? Por exemplo, eu trabalho aqui desde 9 anos, meu tio, aí saí daqui para servir a pátria, passei 3 anos lá, depois voltei para cá de novo. E aqui eu estou já há 60 anos já. E é assim que é. Representa tudo aqui esse trabalho.